Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje nós já sentimos que é uma noite de salmos, né? O Yuri abriu o culto com o Salmo 9, né? Que diz: quero dar graças, né, Senhor, de todo o nosso coração. E eu endosso isso, né? Dizendo que devemos realmente alegrar, exultar e cantar louvores ao nosso Deus Altíssimo, como diz o verso 2, e a irmã também falou sobre o Salmo 100, né? E hoje nós vamos pregar sobre o Salmo 1. Olha só como Deus prepara todas as coisas, né? Prepara todos os momentos da nossa vida. Esse salmo, meus irmãos, ele é um dos meus salmos preferidos. E hoje nós vamos estudar um pouco, né, sobre o caminho para a felicidade, que é o que o Salmo 1 diz. Mas antes de iniciar, como eu sempre gosto de falar um pouco sobre um panorama geral do livro que a gente vai estudar, né, sobre esse versículo que está nesse livro, então eu gosto sempre de falar um pouco sobre o livro. E nós vamos trazer umas curiosidades sobre o livro de Salmos. Eu tenho certeza que vocês sabem várias coisas dessas, mas é só para relembrar. O livro de Salmos, ele é o maior livro da Bíblia, né? E talvez o mais usado, mais lido. Ele é um livro que muita gente até hoje ele ainda usa, nós usamos ele como uma leitura devocional. Ele está dividido em 5 livros, com 150 poemas ou canções, que cobrem um período abrangente de aproximadamente uns 1000 anos. Porque vai desde Moisés, que viveu no ano de 1410 aproximadamente, e ele escreveu, por exemplo, o Salmo 90, e vai até a comunidade pós-exílica, sob a liderança de Esdras e Neemias, que produziu salmos como, por exemplo, o Salmo 126. Esse Salmo 126 ele é de autoria desconhecida, mas muitas pessoas dizem que foi Esdras quem escreveu. Os assuntos dos livros de Salmos, eles são amplos. Ele fala de exultação, guerra, paz, adoção, adoração, juízo, profecia messiânica, louvor, claro, e lamento. Os salmos eles foram compostos para serem acompanhados por instrumentos de corda e serviam como inário no templo e guia devocional para o povo. Até hoje nós fazemos isso também, né, meus irmãos? Ele já teve outras denominações como livro de louvores, poesias, coletâneas de canções, saltério e o livro de salmos, como nós conhecemos. O livro de Salmo ele teve vários autores. Davi escreveu quase metade do livro de Salmos, ele escreveu 73 salmos. Asaf, que Asaf significa colecionador, ele dirigia o ministério de música. Ele escreveu 12 salmos, 10 salmos foram escritos pelos filhos de Corá. Corá significa calvo. Ele era dirigente dos cantores e compositores. 2 foram escritos por Salomão, um escrito por Moisés, um por Emã e outro por Etã. Esses 2 homens, a Bíblia diz que eles eram homens sábios. E os outros 50 salmos, eles são anônimos, mas como eu falei, muitos deles são atribuídos a Esdras. E o Salmo 1 que nós vamos ler hoje, meus irmãos, nós vamos estudar, ele foi escrito por Davi, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. E como nós também consideramos os salmos como um inário, podemos dizer que o Salmo 1 é como se fosse a introdução ao livro de Salmos. Meus irmãos, ele vai traçar um contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio, a felicidade de um e a instabilidade do outro, a produtividade de um e o fracasso do outro. Davi descreve aqui de forma clara sobre 2 pessoas e 2 caminhos. A apresentação aqui entre essas 2 pessoas é de uma forma muito clara, muito transparente, de fácil interpretação, eu poderia dizer assim. É o preto no branco.
Davi, ele nos mostra o caminho para a felicidade, mas também ele nos mostra o caminho que leva ao fracasso. Espero que vocês estejam ficando curiosos, né? Essa é a intenção. E se todos já encontraram o texto, nós podemos começar. Eu vou ler aqui na tradução do João Ferreira de Almeida, né? Mas, por favor, vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês. Salmo 1. Por favor. O texto diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto você fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nosso Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, eis aqui, Senhor Deus, a Tua igreja, Pai. Senhor, move nosso coração para a Tua palavra, move a nossa mente, Senhor Deus, para lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa esse Teu povo, Senhor Deus. Senhor, que Teu Espírito Santo traga entendimento, traga cura. Senhor, que Tu seja louvado, Senhor Deus, que a Tua palavra seja cantada, salmodiada, que a Tua palavra seja adorada para sempre. Nós Te apresentamos aqui, Senhor Deus, os nossos louvores e as nossas adorações, e Te pedimos o entendimento do Teu Espírito. Desde já Te agradecemos, Senhor, e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, apesar de ser muito claro, ele é cheio de detalhes, e eu fiquei apaixonado desde a primeira vez que eu li esse salmo. Eu convido vocês a prestarem bastante atenção e pensarem como aplicar essas informações em suas vidas. Porque cada um tem um entendimento. O Espírito Santo, ele abençoa cada um, ele instrui cada um de nós de forma diferente, não é verdade? Então hoje nós vamos entender um pouco, aliás, entender muito, de como percorrer o caminho para sermos felizes. E aí eu já faço aquela famosa perguntinha. Vocês sabem, se eu perguntar para vocês, o que vocês querem da vida? O que vocês esperam da vida? Vocês nunca pensaram nisso, pararam para pensar? Eu tenho certeza que se eu fizesse uma enquete aqui e perguntasse isso para vocês e vocês fossem escrever, eu tenho certeza que vocês iam responder, talvez a maioria, ou pelo menos alguns de vocês, iriam dizer que querem ser felizes. Normal. Mas muitos de nós, meus irmãos, nós nem sabemos o que é felicidade, ou como encontrá-la. Então nós vamos começar com uma definição sobre felicidade. Vamos nos apoiar inicialmente na definição segundo a filosofia. Eu vou trazer para vocês aqui o que Aristóteles, que ele era um grego, falava sobre felicidade. Ele diz o seguinte sobre felicidade. Ele diz que felicidade diz respeito ao equilíbrio e harmonia praticando o bem. Ou seja, se você pratica o bem, então isso vai te trazer harmonia e equilíbrio. Para o outro grego, chamado Epicuro, ele diz o seguinte: a felicidade ocorre através da satisfação dos desejos. Talvez, né? Pirro de Elis acreditava que a felicidade acontecia através da tranquilidade. Ou seja, se você está tranquilo, quer dizer que você está feliz. Talvez alguns de nós até concordemos com Epicuro, que a felicidade ocorre através da satisfação dos desejos, confundindo essa informação com as conquistas.
Alguns de nós acreditamos que se nós conquistarmos alguma coisa, nós seremos felizes. Nós podemos pensar, quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Quando eu comprar a minha casa, eu vou ser feliz. Quando meu filho se formar, ou quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu fizer aquela viagem dos meus sonhos, eu vou ser feliz. Enfim, quando eu fizer alguma coisa, eu conquistar alguma coisa, eu vou ser feliz. Meus irmãos, se a gente for realmente para a Bíblia e começar a pensar, nada disso é felicidade. Isso pode ser uma alegria passageira, um lampejo da verdadeira felicidade. Mas se realmente fosse felicidade, nós, ao conquistarmos esse desejo, ao conquistarmos essa etapa da nossa vida, nós não pensaríamos em ter uma outra etapa da nossa vida para conquistar. Nós estaríamos completamente satisfeitos. Nós estaríamos completamente felizes. Nós estaríamos com uma felicidade plena, não é verdade? E aí vocês podem perguntar, beleza, Fábio, tu me convenceste. Então, como é que eu faço para encontrar felicidade? E é o que nós vamos tentar estudar hoje. Nós vamos trabalhar esse texto e nós vamos tentar encontrar o caminho da felicidade. O primeiro verso de Salmo, ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem. Outras versões dizem assim: como é feliz o homem. E aí eu vou trazer o que o texto em hebraico diz. Ele diz assim: Ashré, Raish, Ashré. O que quer dizer? Ashré quer dizer feliz. Raish é o homem. E aí a palavra Ashré se repete. Se a gente for traduzir ao pé da letra, numa tradução livre, como nós costumamos dizer, seria feliz o homem que é feliz. Ou seja, esse termo de bem-aventurado, que nós traduzimos, que é traduzido na Bíblia, que nós conhecemos, ele significa que esse raiz, ou seja, esse homem, ele é um varão ou uma pessoa muito feliz. Esse bem-aventurado é muito feliz, não é só felicidade, é felicidade ao extremo, é felicidade completa. E esse homem, meus irmãos, que tem essa felicidade plena, ou esse bem-aventurado, ele percorre alguns caminhos, né? E evitam outros. Nós vamos ver isso. E é esse perfil desse homem que tem essa bem-aventurança que nós queremos conhecer. Por que a gente quer conhecer? Para poder nos espelhar nessas ações, para a gente se espelhar nesse homem, não é verdade? Meus irmãos, eu vou começar desconstruindo uma ideia. A ideia é o seguinte: muitas pessoas pensam que é pecado buscar felicidade. Eu vou desconstruir essa ideia, isso é mentira, meus irmãos. Não é pecado buscar felicidade e nem é pecado ser feliz. A felicidade, ela é legítima e Deus quer que nós sejamos felizes. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, utiliza essa expressão bem-aventurado. Depois vocês, por curiosidade, podem dar uma olhada lá em Mateus 5,5 e Lucas 6,20. Em Mateus 5,5, Jesus fala bem-aventurado aproximadamente umas 9 vezes. Se felicidade fosse pecado, meus irmãos, e fosse impossível de se encontrar, nem Davi, nem mesmo Jesus teriam citado exemplo de pessoas, caminhos e condutas para encontrar a felicidade legítima. Vocês concordam comigo? Então vamos voltar para o texto. Bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, prestem atenção nesse verso, como ele é cheio de informações. Davi foi meticuloso, foi cuidadoso ao escolher essas palavras, representando tipos de pessoas, as ações praticadas por essas pessoas e os locais das práticas desses pecados. Os tipos de pessoas são o ímpio, o pecador e o escarnecedor. Os locais, as ações praticadas, representadas pelos verbos andar, deter e assentar. E os locais, o conselho, o caminho e a roda. Vejam só, meus irmãos, que
como é interessante a ordem que é apresentado essas ações. Davi, ele coloca os momentos e as práticas, uma seguida da outra. O sujeito primeiro ele anda, depois ele se detém, ele para, e depois ele se assenta. Eu tenho certeza que vocês, meus irmãos, que estudam a Bíblia, já perceberam que Davi quer demonstrar aqui. Davi quer demonstrar que existe um caminho que o justo deve evitar. E aponta que esse caminho ele tem progressões. Percebam, meus irmãos, que o homem ele não começa escarnecedor. Ele não começa com o caminho sentado e escarnecendo. Ninguém, meus irmãos, que eu conheço, que é ateu, eu conheço alguns, eles começam a ser ateu do nada. Não, a partir de hoje eu sou ateu, sem nem ter ouvido falar de Deus. Ninguém começa a falar mal de Deus do nada. Aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa, ou ele teve algum conhecimento de Deus, para ele começar a falar mal de Deus. Apesar, meus irmãos, de todos nós termos nascido pecadores, mas esse texto ele apresenta o pecado sendo um caminho a ser percorrido em etapas. Todos nós sabemos que o pecado ele se apresenta inicialmente como uma coisa boa, inocente. Ele vai nos envolvendo, não é mesmo? Vai nos fisgando, até a gente ser fisgado por completo. Eu não vou citar exemplos aqui de pecados, porque todos nós sabemos como é que o pecado ele influencia na nossa vida, como é que ele fisga cada um de nós. E cada um tem um pecado diferente, né? E não precisa ser citado. Existe um ditado popular que diz: diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Normalmente quem utiliza esse ditado é a nossa mãe. E Dona Emília, que é minha mãe, falou muito isso para mim. Falou demais, eu ouvi muito isso. Nossa mãe, ela diz isso, ela diz essa frase ao perceber a possibilidade de estarmos fugindo dos seus ensinamentos, fugindo dos seus conselhos e ouvindo conselhos de outras pessoas. E com a experiência de mãe que ela tem, ela tenta nos alertar dos perigos que podemos correr se continuarmos ouvindo essas pessoas. E normalmente as pessoas que ela desaprova. E para nossa mãe, para as nossas mães, né, que eu tenho certeza que elas diziam isso para vocês, se não diziam, nunca disseram, elas vão dizer uma hora. Ainda mais agora que eu comecei a falar sobre isso. Para nossa mãe, essas pessoas que falam coisas que vão desvirtuar a gente do caminho, essas pessoas são ímpias. E aí vocês podem perguntar, mas beleza, Fábio, tranquilo, e o que é ser ímpio? Seria uma boa pergunta. Ímpio, meus irmãos, são aqueles que não creem em Deus, aqueles que não professam a mesma fé que nós professamos, aqueles que não andam conforme os ensinamentos da palavra de Deus. Não tem a Bíblia como regra de fé. Esses são os ímpios. Não necessariamente o ímpio é uma pessoa degenerada, uma pessoa lasciva. O ímpio pode ser uma pessoa do bem, pode ser um bom profissional, pode ser um bom pai, uma boa mãe, mas essa pessoa, meus irmãos, eles não creem em Deus. Seus preceitos e seus caminhos não são os mesmos dos nossos, e por não crer na palavra de Deus e na forma como Deus escreveu a sua palavra, a forma de pensar dessas pessoas, ela está em desacordo com o que acreditamos nós, e os seus conselhos podem contaminar e desvirtuar a nossa mente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Davi aqui ele quer dizer o seguinte: ei, você quer ser feliz? Pare de andar ouvindo os conselhos desses ímpios, dessas pessoas. Pare de andar com pessoas que não creem no que você crê. Pare de ouvir pessoas que dizem coisas que podem ferir a sua fé, que falam de forma que confronte o que você acredita. Pare de andar com pessoas que podem mudar os seus valores morais. Meu irmão, você quer ser feliz? Afaste-se do caminho dessas pessoas. Afastem-se dessas pessoas. Mas, meus irmãos, isso é só o começo. A segunda parte diz assim: nem se detém pecadores.
Aqui nós percebemos já uma progressão. O homem que andava no caminho dos ímpios, agora que ele só ouvia, né, as palavras, agora ele tem uma outra ação. Agora ele para, ele se detém, ele fica no caminho dos pecadores. Vocês perceberam que antes ele só ouvia, mas agora ele começou a prestar atenção, e que não é mais só o ímpio que ele ouvia, agora é um pecador. Esse pecador, meus irmãos, ele pode influenciar muito pior a nossa ideia, aquilo que é dita, porque ele começa a despertar em nós, o pecado. Não é só ouvir, tá bom, esse cara, eu estou dando ouvido para eles, mas eu não estou, como a gente diz, eu não estou muito na dele. Mas agora eu comecei a prestar atenção no que essa pessoa está dizendo. Agora, essa pessoa, esse homem, ele para e as palavras começam a produzir um efeito diferente. Ele começa a mudar a sua ação. Existe uma outra frase, eu trouxe hoje várias. Existe uma outra frase que diz assim: nós somos o resultado das 5 pessoas com quem mais nós convivemos. Tenho certeza que vocês já ouviram essa frase. Isso é uma frase típica de administração, por exemplo. Essa frase, ela é de um americano, de um escritor chamado Jim Rohn. A frase dele é assim: nós somos a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. Explicando melhor essa frase, meus irmãos, o meio em que vivemos inevitavelmente influenciará nossas ações, pensamentos e sentimentos, influenciando nossa vida pessoal e profissional. E eu concordo plenamente com essa frase. Nossas ações, nossas formas de pensar e até a forma de decidir, elas estão intrinsecamente ligadas às coisas que nós aprendemos durante toda a nossa vida. Essa frase desse escritor, ele diz o seguinte, que se nós convivermos com 5 pessoas de sucesso, nós seremos pessoas de sucesso. Se nós vivermos, por exemplo, com pessoas altruístas, nós também teremos a necessidade de ajudar as pessoas. Se nós lermos livros de pessoas inteligentes, a possibilidade é muito grande de nos tornarmos mais inteligentes. Mas ele diz também o seguinte: nós podemos viver com pessoas participar da roda com essas pessoas, de pessoas que não são tão inteligentes, que são problemáticas, que são pecadoras, e isso vai fazer com que nós sejamos também iguais a elas. Por isso, meus irmãos, eu quero aconselhar vocês a prestar atenção quem são essas 5 pessoas que você mais anda, que você mais ouve, e também os escritores que você mais lê, porque tudo isso influencia a nossa vida. O texto é muito claro: parem de conviver com pecadores, pois vocês se tornarão tão pecadores ou pior do que eles. Veja só, meus irmãos, como está piorando. Esse homem, que não somos nós, é claro, só estava ouvindo o conselho dos ímpios. Depois de ouvir, começou a ser convencido por essa doutrina, e se continuar, vai se tornar um pecador, pois os seus pensamentos, suas ações já foram fisgadas pelo pecado. Davi está dizendo aqui o seguinte: ei, você quer ser feliz? Mude suas amizades pecadoras. Urgente. Ainda há salvação para você, meus irmãos. Ainda existe um caminho que você pode contornar, divergir, um caminho que leva à felicidade. Ao invés de você parar e gostar do pecado, dê meia volta e volte para o caminho, longe dessas ideias, longe dessas práticas, longe do pecado. Então esse homem que ouviu, parou, caminhou, parou, agora ele chega num terceiro nível. O texto diz assim: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não me julguem, mas tem uma música de Zeca Pagodinho que diz assim: quem não escuta cuidado, escuta coitado.
Aqui é aquele homem, meus irmãos, que não ouviu as palavras sábias desse salmo. Ele andava com o ímpio e não amava a Deus. Abraçou aquelas ideias, depois flertou com o pecado e gostou. O pecado cauterizou a sua mente. E então, com a mente cauterizada, se tornou uma pessoa totalmente afastada de Deus. Agora essa pessoa, ela não é mais aquela que anda, não é mais aquela que peca. Agora ela se tornou, agora ela se assentou. Ela é tão escarnecedora quanto aquelas pessoas que estão sentadas junto delas. Davi está dizendo aqui: ei, meu irmão, você quer ser feliz? Fuja da aceitação dos princípios dos ímpios. Fuja da participação das práticas de pecadores declarados. E, finalmente, fuja da união com aqueles que zombam abertamente. O texto é bem claro. Você, meu irmão, que é justo, você quer ser feliz? Evite esse caminho, pois pode ser um caminho sem volta. E aí o segundo verso diz assim, ó: antes tem o prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Meus irmãos, até agora nós vimos o que não fazer para ser feliz. Para não percorrer esse caminho. Se a gente não percorrer esse caminho, nós seremos felizes. E nós devemos evitar de qualquer forma isso. Mas agora nós vamos entrar por um outro caminho, um caminho a percorrer. É o que nós devemos fazer. Esse verso ele é bem claro. Ele diz assim: antes, ou seja, ao invés de entrar nesse caminho arriscado, busque o prazer na lei do Senhor. Vocês podem perguntar, mas que prazer é esse e que lei é essa? Prazer aqui, meus irmãos, quer dizer prazer mesmo. Em hebraico, essa palavra pode ser traduzida como desejo. Sabe aquela coisa que você gosta, ou aquela pessoa que você ama, que você quer estar o dia todo conversando com ela, ou estar o tempo todo ao lado, e aquela pessoa ela te completa, que você quer falar com ela o tempo todo. É esse o sentido dessa palavra. É esse que é o sentido que a gente tem que ter na lei do Senhor. É gostar dessa forma, é ter esse prazer. Mas que lei é essa? Eu já até falei. Vocês podem pensar, não, ele deve estar falando da lei dos 10 mandamentos. Ah, não, é a Torá. Nem uma coisa nem outra. Essa lei realmente é a lei do Senhor. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Meu amor, meu irmão, você quer ser feliz? Tenha desejo, tenha prazer, tenha satisfação nas palavras do nosso Senhor Jesus, que estão escritas na Bíblia. Não tem outra forma de ter prazer e se deleitar, meus irmãos, se não for lendo e meditando. O verso termina dizendo assim: e na sua lei medita de dia e medita de noite. Aí você pode pensar: oxe, eu não vou fazer mais nada, eu vou só ler a Bíblia, eu vou passar o dia todo lendo, eu não vou mais trabalhar, não vou mais fazer nada, não vou mais lavar louça, nem nada, nem cuidar de casa, nem... Não é isso, meu irmão, não é isso que Davi está dizendo. E eu vou contar uma experiência pessoal para vocês. Algumas pessoas que já fizeram os primeiros passos já ouviram essa história, mas eu vou contar para todos vocês. Eu já li a Bíblia algumas vezes. E é uma boa experiência ler a Bíblia toda, de capa a capa. Mas apesar de eu achar que eu estava lendo a Bíblia de forma correta, eu estava lendo a Bíblia como um livro comum, só lendo. Ah, isso foi ruim? De jeito nenhum, foi muito bom. Me ajudou a saber qual era o conteúdo da Bíblia, me ajudou a entender os assuntos tratados ali. E eu considero esse conhecimento um conhecimento muito bom que eu adquiri. Porém, eu considero hoje essa informação que eu tenho da Bíblia, naquela época, muito rasa. Porque eu não estava encarando a Bíblia como um livro
diferente de todos os outros. Eu achava que a Bíblia era um livro para ser lido de capa a capa. E hoje, meus irmãos, eu aprendi a ler a Bíblia de forma diferente. Hoje, eu leio a Bíblia encarando que cada palavra, que cada expressão desse livro, ele tem um significado diferente. E se você lê aquele versículo que você gosta, algumas vezes na sua vida, você vai perceber que aquele versículo, ele muda, apesar de ter as mesmas palavras. Ele muda o sentido, ele muda a entonação e ele pode mudar a sua vida. E o Espírito Santo fala com você de forma diferente todas as vezes que você lê aquele versículo que você mais gosta. Por que eu estou falando para vocês isso? Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, não tinha ninguém para dizer isso para mim. Eu simplesmente tive vontade de ler a Bíblia e eu comecei a ler a Bíblia dessa forma. E hoje eu vou dizer para vocês como é que eu leio a Bíblia. Hoje eu aprendi a ler a Bíblia de outra forma. E eu faço assim. Não necessariamente, meus irmãos, vocês têm que fazer dessa forma. Cada um tem a sua forma de ler a Bíblia e eu respeito. Mas eu faço dessa forma. Primeiro eu oro e peço para o Espírito Santo me iluminar, abençoar aquilo que eu estou lendo. Sabe, sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, a gente não consegue entender o que a Bíblia está falando para a gente. Isso é muito importante. Depois, eu leio sem pressa, cada frase, entendendo o que aquilo pode mudar da minha vida, aquilo pode transformar na minha vida. Depois, eu paro e penso sobre aquilo. E qual a aplicação daquele versículo para aquele momento, para qual a aplicação daquele versículo que eu posso ensinar para outra pessoa. Porque, meus irmãos, toda vez que nós ensinamos, nós aprendemos um pouquinho mais. Toda vez que nós citamos aquele verso para uma pessoa, aquilo é importante para aquela pessoa. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Nós já sabemos disso. Então essa é a forma que eu leio hoje a Bíblia. E a forma como a Bíblia tem mudado a minha vida. Esse é o meu conselho para vocês. Leiam devagar. Deixe o seu coração se acalmar ao ler a Bíblia. Leiam com alegria. Prestem atenção no que vocês estão lendo. Se esse texto mexer no coração de vocês, ensinem. E toda vez que vocês ensinarem, vocês vão prestar atenção que esse texto nunca mais vai sair do coração de vocês. Não era um parênteses, mas terminou sendo. Eu acredito que é isso que Davi quer dizer, é isso que Davi quer ensinar aqui para a gente, sobre meditar de dia e de noite. É você amar a palavra de Deus, é você querer aprender, é querer participar da palavra de Deus, querer que aquelas palavras façam efeito na sua vida e na sua mente. Eu vou pegar um gancho da pregação de domingo passado, que fala o seguinte, o pastor Clóvis falou que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Vocês lembram disso, né? Tenho certeza. E eu tenho certeza que vocês gostam de filmes, assim como eu. E vocês devem, assim como o Clóvis falou sobre espada, eu tenho certeza que vocês já assistiram filmes de espadachins, de ninjas, de Zorro para os mais velhos, né? E de mangás espadachins para os mais novos. Ou só eu que gosto disso? Não, tenho certeza que vocês gostam também, né? Bom, esses espadachins, eles não viraram espadachins, meu irmão, da noite para o dia. E nem eles viraram espadachim dormindo. E nem viraram espadachim, os melhores, assistindo outros espadachins esgrimando. Não foi assim. Os melhores espadachins, eles aprenderam pensando, treinando e aprendendo. E depois, pensando, treinando e aprendendo mais. E depois, pensando sobre os movimentos e depois aplicando esse treinamento
até chegar à sua melhor forma. Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, como é que podemos ter uma arma em nossas mãos, como a Bíblia, sem saber como usá-la? Meus irmãos, só tem uma forma de virarmos os melhores espadachins, é aprendendo, meditando e usando a palavra de Deus, como Deus tem dito para a gente. Se você exercitar o que eu estou dizendo aqui para você, meus irmãos, vocês vão virar bons espadachins. E no momento da tentação, no momento que alguém precisar de uma palavra, no momento da necessidade que você tiver, a palavra de Deus virá à sua boca e à sua mente imediatamente, porque você vai estar treinado. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Meus irmãos, vocês querem ser felizes? Tenham prazer na lei do Senhor. Meditem nela sempre, e você será feliz. Porque você vai ser transformado, e você vai transformar alguém. Você vai agir, pensar e viver de acordo com a palavra de Deus e sua vontade. E aí eu trouxe uma frase aqui para nós começarmos a meditar. Uma frase de Billy Graham. Ele diz o seguinte: dobrem os joelhos e orem, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Vocês podem dizer que não tem conexão nenhuma, mas você só vai ser amigo de Deus e ter intimidade com Deus quando você orar e quando você lê a sua palavra e ter amor por Ele. Vamos para o verso 3, meus irmãos. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiras de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Davi, ele então está explicando aqui qual é o resultado, ou como será a felicidade do homem que evita os caminhos do verso 1 e que ama e aprende a palavra de Deus, como o verso 2. O homem será como árvore. Davi falou aqui que será como samambaia. Davi falou aqui que a gente vai ser igual a um pé de boldo. E falou que nós seremos como árvores. Felizes, para termos uma vida feliz. Não é a felicidade que nós estamos falando? Para termos uma felicidade plena. E olha só, meus irmãos, aonde é que Deus vai plantar a gente? Junto a ribeiros de água, junto a correntes de água. E aí eu trouxe uma informação interessante para vocês. A melhor tradução para correntes aqui é canal de irrigação. As correntes lá na Palestina, elas secavam-se regularmente, mas os canais de irrigação que vinham dos grandes rios, eles nunca secavam. Aplicando melhor isso para a nossa realidade, nós seremos plantados em um lugar onde o próprio Deus vai nos alimentar, onde o próprio Deus vai cuidar de nós, onde o próprio Deus escolheu para vivermos felizes. Meus irmãos, e não é só isso. Essas árvores que somos nós, que eu acredito assim, que seguirem os conselhos positivos do Salmo 1, dará frutos no seu tempo correto. Vamos continuar pensando nessa árvore. Pense numa árvore frutífera, qualquer uma, pode ser uma jaqueira. Quando ela produz seus frutos, 2 coisas podem acontecer. Ou ela vai alimentar alguém ou algum animal, ou quando ela cair num solo fértil, ela vai transformar-se em outra árvore. Não é assim? Igualmente nós, meus irmãos. Quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, todas as vezes que nós usarmos a palavra de Deus como arma ou como bênção na vida de uma pessoa, muito provavelmente nós iremos alimentar essas pessoas com a palavra de Deus. Não é verdade? E assim que essa palavra cair num coração fértil, muito provavelmente essa pessoa ou essa palavra vai frutificar. E muito provavelmente ela vai virar uma árvore plantada pelo próprio Deus. E tem mais, não é só isso.
as folhas não cairão. Eu tenho certeza que vocês já entenderam isso. Vamos continuar pensando nessa árvore. Essa árvore, ela enfrenta sol? Essa árvore, ela enfrenta chuva? Ela enfrenta neve? Talvez. Cupim. Ela pode acontecer um acidente com essa árvore. Pode cair um raio na cabeça. Não, na cabeça não. Na copa dela, né? A árvore tem a copa, não tem a cabeça. Pode cair um raio na copa dessa árvore, não é? O texto não está dizendo aqui, meus irmãos, que essa árvore plantada perto de ribeiros de água, elas não vão ter problemas. Não vão ter adversidades. Meus irmãos, se seguirmos esse conselho, não é que a gente vai estar livre dos problemas da vida, dos problemas do mundo. Não é isso, não é dessa forma. Pode acontecer acidentes na vida da gente, podem ter problemas, mas o que o texto está dizendo aqui é que, mesmo que existam problemas, nós os enfrentaremos de forma diferente. Nós passaremos por eles sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós. Porque foi Ele quem plantou a gente perto de correntes de água, que nunca vai secar. Ou seja, nossa esperança e nossa fé não serão abalados, meus irmãos. E não acabou. E tudo que nós fizermos, prosperará. Meus irmãos, aqui o texto diz tudo. Essa palavra tudo quer dizer tudo. Vocês ainda não aprenderam. Tudo quer dizer tudo. Tudo, não está dizendo algumas coisas. Está dizendo tudo que você fizer. E sabe por que você vai prosperar, meus irmãos? É muito simples. E vocês que prestam atenção na palavra de Deus, vocês já pegaram isso. Vamos pegar mais uma frase para a gente meditar. Quem é que a Bíblia diz que é água viva e quem beber dessa água nunca mais terá sede? Jesus. Então vocês sabem por que você vai prosperar? Simples. Porque você será cuidado, você será alimentado. Tudo que você fizer vai prosperar porque você está plantado perto de ribeiros de água que nunca secam. Ou seja, tudo que você fizer, você está fazendo perto de Deus. Como é que vai dar errado, meu irmão? Não tem como. Meus irmãos, eu não estou falando aqui de teologia da prosperidade. Eu estou falando que existe uma prosperidade junto a Deus, junto à sua palavra. E não sou eu que estou dizendo isso, meus irmãos. É o texto aqui que nós estamos lendo. Talvez vocês não se lembrarão mais desses ensinamentos daqui a pouco. Nossa agenda, nosso trabalho, o mundo, ele combate e diverge diretamente com a qualidade de tempo que nós temos com Deus. Mas eu aconselho vocês a passar tempo com a palavra, meus irmãos. Vocês querem ser felizes, meus irmãos? O texto está dizendo, vamos beber dessa água. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo de jeito nenhum isso. Eu estou dizendo que é possível. E não sou só eu que estou dizendo isso. A palavra de Deus é quem está dizendo. Você quer ser uma pessoa de sucesso, meu irmão? Você quer ser feliz? Você quer que todas as obras das suas mãos, todas as coisas que você construir, tudo que você fizer vire ouro? Tudo que você fizer, tudo que você tocar vire ouro? Você quer ser próspero? Experimente ser o homem que está escrito nesses versos. E aí nós vamos para o verso 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Na versão da NVI diz assim: não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Meus irmãos, a diferença aqui é gritante. Enquanto a árvore é firmemente estabelecida, frutífera, cheia de vigor, os ímpios não são dessa forma. Eles são como a palha varrida pelo vento. Eu vou contar outra experiência para vocês da minha vida. Quando eu era adolescente, eu tive a experiência de socar arroz no pilão. Não sei se vocês sabem o que é pilão, mas eu acho que depois vocês pesquisam o que é.
tem um pilão, tem a mão do pilão, que é um negócio pesado que bate no pilão, e para você tirar o arroz da palha, você tem que socar aquela palha para que saia a palha e fique o arroz. Esse é o processo mais antigo, hoje em dia não é mais assim. E o que acontece é o seguinte, depois que você soca o arroz ou a palha com o arroz, a palha fica muito leve. Qualquer vento leva. E é assim que a coisa acontece, meus irmãos, com essa palha. A palha é leve. A árvore plantada não tem como ser arrancada. Mas essa palha, o vento pode levar muito facilmente. Aqui Davi, ele faz um contraste de uma árvore firmemente estabelecida com a leveza, sem raiz da palha. Uma árvore que sua folha não murcha, como a palha seca. Ele contrasta a árvore frutífera com a palha que nunca mais vai dar fruto. Contrasta o homem bem-sucedido e feliz com o ímpio que não vai ter sucesso e nem vai ser feliz, pois eles estão condenados à destruição. Vamos ver o verso 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Meus irmãos, vocês lembram dessas figuras no verso 1? Os ímpios e os pecadores? Vejam o destino deles. Os ímpios, eles não subsistirão, ou seja, não resistirão ao juízo. E que juízo é esse, meus irmãos? É o juízo de Deus. Sabe aquele ímpio que o texto diz para não ouvirmos os seus conselhos? No dia do juízo, Deus diz para ele que ele vai ser condenado. Ele será como a palha que o vento leva. Não habitará junto ao Altíssimo. Aquele ímpio que diz assim: meu irmão, sonega o imposto, não vai dar nada não. E até aquele ímpio que é influente diz assim: meu irmão, faz aquele concurso, mas tu só vai colocar o teu nome lá, vai fazer a prova só para constar, mas aqui ó, eu vou te aprovar. Sabe esse ímpio? É desse que a gente está falando. Sabe aquele pecador que o texto diz para nós não imitarmos a sua conduta? Sabe qual é o destino dele? Ele também vai para a perdição. Sabe aquele pecador que diz assim: ei, trai a tua mulher. Ei, trai o teu marido. Ei, você que é adolescente, diz para o teu pai que a gente vai estudar à noite e a gente vai para a farra. É esse que eu estou falando. E vocês devem ter vários outros pensamentos sobre quem é esse ímpio e quem é esse pecador. Estes, meus irmãos, eles não habitarão na congregação dos justos. Vocês perceberam que aqui tanto o ímpio como o pecador eles estão no mesmo caminho? Tanto aquele que dava conselhos errados, como aqueles que praticavam o pecado, eles estão indo para a condenação. Nós podemos dizer aqui, como bom maranhense, a gente pode dizer assim: são farinha do mesmo saco. Por que é farinha do mesmo saco? Porque depois que coloca dentro do saco, a gente não sabe mais quem é pecador e quem é ímpio, é tudo a mesma coisa. Ambos vão ter o mesmo destino, meus irmãos. Além de não serem felizes, além de o trabalho de suas mãos não serem abençoados por Deus, além de não serem plantados em um lugar especialmente escolhido por Deus, ele no dia do juízo, os seus conselhos, o seu poder, a sua influência, o jeitinho brasileiro dessas pessoas não vai adiantar nada. No dia do juízo, o justo juiz não poderá ser comprado, porque Deus é justo e é fiel. E então, meus irmãos, eles serão separados e não habitarão com o Altíssimo. E não compartilharão suas vidas com as vidas dos justos. Eles serão condenados à perdição. Eu tenho certeza que não é esse o caminho que nós queremos trilhar. Não é isso que nós queremos para nossas vidas. E aí nós vamos concluir, meus irmãos, com o verso 6.
Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Vamos voltar para a farinha do mesmo saco? Aqui nós temos os ímpios e os pecadores dentro desse saco, e a Bíblia chama eles de ímpios. Eles vão ser chamados agora de ímpios. E nós também temos os justos. Temos o caminho dos justos, conhecido por Deus, e o caminho dos ímpios, que será a perdição, que também é conhecida por Deus. São duas pessoas, dois caminhos, dois destinos completamente antagônicos. Aqui é a conclusão de tudo que nós estudamos até agora, meus irmãos. É o resultado, é o destino. Temos na terceira parte do verso, temos na primeira parte do verso a síntese do verso 1 ao verso 3. E nós temos na segunda parte do verso a síntese do verso 4 e do verso 5. E na primeira parte do verso, a primeira parte desse verso que diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, essa palavra conhecer é muito interessante. A nossa língua portuguesa, ela é bem complexa, né? Essa palavra conhecer, ela pode ser o seguinte: eu fui apresentado para alguém e eu fiquei 5 minutos conversando com essa pessoa e depois eu sou indagada, um tempo depois, por algum amigo meu, perguntando assim: você conhece fulano? Aí eu disse: eu conheço. Meus irmãos, a gente não conhece. A gente passou algum tempo com essa pessoa, mas a gente não conhece. A gente não sabe o que ela gosta, a gente não sabe aonde ela vive, o que ela se alimenta, como ela se reproduz, não é? Não sabe nada disso, a gente não sabe nada dessa pessoa. Nós convivemos um pouco com aquela pessoa. Mas aqui, meus irmãos, essa palavra conhecer, que está nessa frase, conhecer o caminho dos justos, é muito, mas muito mais abrangente do que isso. Aqui essa frase significa que o Senhor é totalmente responsável, ou melhor, Ele está intrinsecamente ligado a esse destino. É um conhecer íntimo, participativo. E a partir desse momento, dessa escolha, o destino dessa pessoa está selado. Não há nada e não há ninguém capaz de fazer com que a decisão de Deus volte atrás. Vocês perceberam isso? São dois caminhos, meus irmãos, dois destinos. Ou você viverá eternamente com o Altíssimo, ou você será conduzido à destruição. E eu concluo, meus irmãos, com mais um texto para a gente meditar. Deuteronômio 30:19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, bem. Meus irmãos, escolhamos a vida. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos. Queremos salmodiar, Senhor Deus, sempre, dizer que te amamos, Senhor Deus, porque é verdade. Abençoa, Senhor Deus, essa congregação. Cuida das pessoas que estão enfermas, Senhor Deus. Dê alento, Senhor Deus. Nós só podemos dizer que sem Ti não somos nada. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado por esse momento que estivemos aqui Te louvando. Muito obrigado, Senhor Deus. Louvado seja Teu nome. Amém.